aproveitando aí o mês da mulher, a gente vai falar sobre a saúde delas, a nossa saúde. O risco, gente, cardiovascular, e não trago uma boa notícia, viu? Aumenta muito com a chegada da menopausa, mas você vai saber também o que fazer para lidar melhor com isso. Para você ter ideia, a cada 12 minutos uma mulher pode morrer por infarto e também a cada 10 minutos por AVC no nosso país. Sobre esse assunto eu vou conversar a partir de agora com a coordenadora do SOCESP Mulher, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, doutora Lília Nigro Maia, que é cardiologista. Doutora, muito bom dia, bem-vinda ao Edição Manhã. Bom dia. Bom recebê-la aqui para a gente falar desse assunto, que agora eu trouxe aí essa introdução. Penso que algumas mulheres que estão nesse período aí, nessa fase, já ficaram mais preocupadas, né, doutora? E eu já queria exatamente começar ouvindo da senhora o que explica esse risco maior durante a menopausa. Existem duas coisas em paralelo acontecendo. Uma delas é o envelhecimento, porque a menopausa ocorre entre os 45 e 55 anos. Então, nessa idade, a mulher já está um pouco mais velha e, à medida em que ela envelhece, assim como o homem, aumenta o risco cardiovascular. Agora, em relação à menopausa, ela vai colaborar ainda mais para o aumento desse risco por várias razões. Uma delas, que é bem importante, a gente deixa de ter a produção dos hormônios femininos, né? O estradiol e a progesterona. E principalmente o estradiol, a falta dele faz com que os nossos vasos sanguíneos não fiquem tão relaxados, dando uma propensão maior para que a gente tenha hipertensão arterial. Ele faz também com que haja uma propensão ao ganho de peso, e principalmente esse ganho de peso, a distribuição da gordura vai ser mais na barriga. E essa é uma distribuição mais androide, mais parecida com a do homem, porque enquanto a gente tem os hormônios femininos, a gente tende a depositar mais a gordura no quadril, né, e nas nádegas, o que é melhor do ponto de vista de saúde. Quando você tem a gordura mais concentrada na área da região da cintura, da barriga, isso é ruim, porque você determina também a gordura intra-abdominal, inclusive a gordura que vem perto do fígado e no próprio coração. Isso determina aumento dos níveis de colesterol, síndrome metabólica, e também pode dar uma propensão à resistência à insulina. Ou seja, a insulina que o nosso corpo produz para lidar com a nossa glicose, a gente passa a ficar resistente. Então, são uma série de fatores que vão contribuir para o aumento do risco cardiovascular na menopausa. E bastante coisa pelo que você listou pra gente aqui agora. E além de tudo isso, toda essa questão hormonal, principalmente pelo que a senhora nos trouxe, ainda tem os fatores de risco, que podem ser um complicador ainda maior quando a gente fala de mulheres, especialmente nessa fase da vida? Sim, porque os clássicos fatores de risco, que são fatores de risco para ambos os sexos, principalmente é o colesterol, né? O colesterol alto, o colesterol ruim alto e o colesterol bom baixo. Isso é um fator de risco muito importante. Além desse fator, tem a questão do cigarro, que é super importante, e qualquer quantidade de cigarro determina um aumento do risco. Aí depois vem a questão da diabetes, hipertensão arterial e obesidade, essa obesidade mais relacionada com a área da barriga, tá? Não é tanto problema, não é tanto o teu IMC. Se você for ver, olha, eu sou uma pessoa gordinha, mas eu tenho uma distribuição de gordura mais na região das nádegas e das pernas, coxas, não é tanto risco quanto aquela pessoa que tem a área da cintura maior que do quadril. Esse é o pior risco que tem. Além disso, tem a questão do estresse. O estresse, ele é comprovadamente um fator de risco importantíssimo. Tanto a nossa maneira de reagir diante da vida, dos problemas, quanto também
o estresse a gente está submetido dependendo das condições de vida que a gente tem. Isso é um fator de risco muito importante. E nesse período em que a gente está pontuando aqui da menopausa, as mulheres tendem, algumas, a terem esse nível de estresse um pouco maior por conta de todas essas mudanças que elas sofrem, acaba sendo mais... Exatamente. Porque muitas, como está mostrando aí, a mulher Calor. passa a ter aquelas crises de calor, passa a ter, às vezes, uma queda de cabelo, o fato de engordar também estressa muito, a perda do brilho da pele, começa a reduzir, tudo isso contribui para reduzir a tua qualidade de vida e para te estressar também. Então, é mais um fator. Perfeito, doutor. E o que essas mulheres que estão nos ouvindo agora falando, nossa, eu tô nessa fase, realmente é desafiadora essa fase, essas mulheres podem fazer algo? Como que elas podem aliviar todas essas sensações e esse risco, principalmente, né, das doenças aí do coração, das doenças realmente, esse risco maior cardiovascular? Infelizmente, o ideal seria que a gente pudesse repor esses hormônios que a gente deixa de produzir e pudesse usá-los o resto da vida, tirando esse problema. Isso já foi testado em diversos estudos, muito sérios, e infelizmente isso não acontece. Até agora não se comprovou que você fazer a reposição hormonal vá reduzir o teu risco cardiovascular. A reposição hormonal, ela melhora essas crises de calor, melhora a sua saúde óssea, melhora os sintomas geniturinários, mas ela não vai fazer melhorar o teu risco cardiovascular. E como essa reposição hormonal não é isenta de riscos, tem um risco aumentado de câncer de mama e de outros tipos de problema, não é recomendado que você faça a reposição hormonal especificamente para reduzir o risco cardiovascular. Então, o que você tem que fazer, isso toda mulher tem que fazer, todo homem e mulher, todo mundo tem que fazer, que é a prevenção, mas especialmente na mulher, quando se aproximar da idade da menopausa. É controlar os diversos fatores de risco, tentar manter o seu peso corporal, fazer com que você fique ativa, você combata o sedentarismo, não fume ou deixe de fumar, se você fuma, controlar o diabetes e controlar todas as doenças que você tiver, manter sob controle, dosar o seu colesterol, porque várias dessas doenças que eu estou relacionando aqui, elas vão destruindo a gente, sem que a gente saiba. Às vezes, se você não fizer exames para você ver como que é o teu nível de colesterol, ele vai fazendo um estrago danado, vai te enchendo de placas de gordura e você só fica sabendo quando você já está extremamente prejudicado. Então, o ideal é que você faça, até no teu filho, quando ele tem 10 anos de idade, você faça a primeira dosagem de colesterol. E se tiver tudo bem, faça novamente com 18. Com 18, o ideal também é fazer glicemia, começar a dosar, a fazer a medição da pressão arterial, controlar peso, fazer atividade física. Eu não estou falando em ginástica, nem em exercício físico. Eu estou falando em atividade física, que é se manter ativo. Se você não tem tempo, dinheiro, nada para fazer academia, para fazer uma caminhada, para fazer nada, procura, olha, para um ponto de ônibus antes no trabalho, sobe de escada, leva o cachorro para passear. A boa caminhadinha, né, doutora? Já ajuda demais. Alguma coisa. Se você fizer, por exemplo, mas eu só posso fazer 15 minutos no horário, 15 no outro, também vale. Tudo vale. Todas as atividades físicas que você fizer vale. Assim como não vale, muita gente faz o seguinte, faz 1 hora de academia 3 vezes por semana e acha que depois pode passar o tempo inteiro no sofá, porque já fez. Não é assim. É diário, então, doutora? É diário. O ideal é 150 minutos de uma atividade física moderada por semana, para a redução do risco cardiovascular. Então, não, eu vou fazer tudo no sábado. E aí acha que vai resolver. Isso. Não vai resolver. É realmente uma rotina, né, doutora? No sábado.
e acha que é ativo. Não é assim. Exato. Eu ia exatamente lhe perguntar sobre essa questão da prevenção. E isso vale especialmente para as mulheres que ainda não estão na menopausa, né, doutora? É o momento, você que tem, de repente, mais de 30, 40 anos aí nessa fase, é o momento exatamente de ter todos esses cuidados aqui, vários, que a doutora citou, para evitar esse risco, ou minimizar esse risco aí de doenças cardiovasculares. É o momento, né, doutora? E hoje em dia, por exemplo, nós médicos, principalmente cardios e endócrinos, nós estamos lutando muito para combater todo um preconceito que existe contra a obesidade. A obesidade é uma doença designada pela Organização Mundial de Saúde como doença. Não é falta de vergonha na cara, não é falta de controle emocional, não é doença psiquiátrica, é uma doença física. E como tal deve ser tratada, porque ela leva a um monte de outras doenças. Ela é extremamente arriscada. Então, se você tem problema de obesidade, procure seu médico e exija um tratamento. E não apenas que ele te mande para o psicólogo, sabe? Isso hoje em dia é extremamente importante. É uma coisa que a gente tem bastante ênfase, porque existe um preconceito muito grande contra isso. E, infelizmente, após a menopausa, a obesidade aumenta muito, porque fica muito mais difícil de emagrecer e muito mais fácil de engordar. Muito bem lembrado, importante a gente falar sobre esse assunto. Inclusive, na próxima semana, você que está nos acompanhando, a gente vai falar sobre obesidade, porque sim, é uma doença e a gente precisa bater muito nesse ponto. Doutora Lília Nigro Maia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Portas sempre abertas da Rede Família, do Edição Manhã, para esses seus conhecimentos tão preciosos aqui para nós, para o nosso público. Nós temos muitas mulheres que nos acompanham. Eu tenho certeza que elas vão ficar muito mais atentas agora com essas suas orientações. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês e bom dia para todos. Bom dia também, doutora.